Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A Fraternidade Cósmica hoje está com mais uma apresentação da live Mensageiros da Luz e nós temos uma convidada cuja presença nos honra muito, uma membro da Fraternidade Cósmica, que é a que hoje reside nos Estados Unidos, né? E com isso a fraternidade ela cada vez mais fica internacional, porque nós temos a Anne que mora nos Estados Unidos, nós temos uma representante em Portugal, temos outra no Reino Unido, outra no Canadá. Então nós vamos ampliando, né? O nosso grupo da Fraternidade Cósmica, isso é muito bom, muito positivo. Então, a nossa convidada de hoje, eu já falei inicialmente o nome dela, é a Anne Alvarez, Alvarez, eu acho que é essa a pronúncia, não sei como é que Álvares, pronuncia. é. É. E ela vai nos falar sobre as mensagens dos, dos registros acásticos. É que a gente ouve tanto falar em registro acástico, mas a gente não sabe o que que é, como é que funciona. Então, ela é uma terapeuta da alma, especializada no estudo também dos registros acásticos, e vai nos falar sobre isso nessa exposição que ela vai nos fazer hoje, diretamente dos Estados Unidos. Então, Anne, seja muito bem-vinda. Gratidão por ter aceito o nosso convite. E a palavra é sua, faça uma apresentação. O que é que você está fazendo aí? Quais as suas especialidades aí, né? Além dos registros acásticos, o que é que você tem feito? E podemos começar com a sua. Você está com a palavra a partir de agora. Boa Ah, gra- noite, Ana, e gratidão. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Gratidão por estarem aqui. Prazer muito grande estar novamente conversando, né, com a Fraternidade Cósmica. Nossa caminhada já é longa aí, né, Paulo? É verdade. Bom, ah, eu sou terapeuta da alma porque eu faço leitura de registros acásticos, né? Já faço leitura faz alguns bons anos, para lá de 5 anos, onde eu comecei essa minha história. Eu, como terapeuta, na verdade, terapeuta holística, eu tenho mais estrada, mais jornada, mas foram, foi através dos registros acásticos que eu realmente encontrei a minha missão de alma, foram através dos registros que eu compreendi o que eu vim fazer, quem eu sou. Aliviei uma dor muito grande que eu tinha no meu coração, de perdas profundas que eu passei, de transformações muito profundas e muito jovem. Enfim, e encontrei os registros e me transformei completamente, comecei a trabalhar e logo depois entrou a pandemia e foi onde realmente eu me dediquei às orações, acho que foi onde eu conheci você, né, Paulo? Onde eu Sim, comecei a fazer as orações também dos mestres ascensionados, foi uma época que eu estava estudando muito os mestres, foi uma época que eu fiquei realmente muito focada nesse sentido desse despertar. E os registros, ele realmente é aquilo que você tem de mais profundo na sua vida, é uma terapia muito profunda, porque ela realmente lhe mostra aquilo que você viveu, né? Porque os registros é o que são, né? Os registros é toda a sua história de vida, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você sentiu, estão guardados, né? Esses sentimentos, eles estão guardados nesses registros, como se fosse uma biblioteca, no mundo etérico, né? No éter, que eles chamam. E nós, quando aprendemos a abrir registros acásticos, a gente consegue abrir o livro da história, né, da pessoa, e através da sessão a gente consegue identificar quais são os padrões que trouxe de passado, que trouxe para essa vida e que ela precisa curar, o que ela precisa tornar consciente, porque ela precisa muitas vezes se perdoar ou perdoar alguma situação que ela trouxe de vidas passadas. E através dessa jornada é que eu comecei assim um processo de grande transformação na minha vida, de tudo, porque a gente começa realmente a ter uma outra busca, né? Uma busca muito mais profunda. E aí eu senti assim que a minha vida já não fazia mais sentido onde eu morava. Morava em Brasília e eu já tinha saído de Brasília uma época. Na verdade, eu morei em São Paulo, depois morei em Belo Horizonte por 10 anos e voltei para Brasília devido à minha perda.
né, foi onde eu perdi meus pais ao mesmo tempo. E aí, eu sentia do meu coração que o meu ciclo já tinha se encerrado, eu não pertencia mais àquele lugar. E eu estava numa tristeza muito, muito forte, assim, uma coisa muito e olha que as pessoas, né, porque isso que eu vim falar um pouco sobre isso. Você pode estar com a sua vida perfeita do lado de fora, você pode estar com um trabalho maravilhoso, você pode ter uma família, ser amada, né, nunca deixei de ser amada, nunca deixei de amar, nunca deixei de agradecer por tudo que eu tinha, de, né, de ter moradia, de ter, transporte, de ter meus filhos, de ter animais. Mas só que a tristeza, ela é do coração, é a alma que está triste, você não consegue identificar, é a sua alma que está triste. Então não adianta sair, não adianta só viajar, não adianta só buscar, tem que realmente aprofundar de onde vem e por que, né, que está com aquela tristeza. E foi aí que eu cheguei à conclusão que eu estava daquele estado porque eu não conseguia mais morar naquela cidade, eu não tinha mais função ali, eu não conseguia me ver caminhando ali, eu não conseguia. E aí eu falei: "Quer saber? Eu vou atrás de um sonho que eu tinha", e peguei minha malinha, e foi assim mesmo que eu vim. Eu realmente passei por um processo de desapego transformador na minha vida, que isso aí depois eu vim a entender também, depois eu vou contar. E o que eu fiz? Eu me desfiz de tudo que eu tinha. Doei, joguei fora, vendi o que precisava e juntei uma mala, pedi para o pai dos meus filhos, eu sou separada, ficar com eles, porque eu ia fazer uma viagem, porque eu não sabia se ia dar certo. E aí juntei uma mala e entrei nos Estados Unidos com uma mala, com o básico, com o essencial para uma pessoa ficar um tempo aqui. E eu chegando aqui, eu fui buscar um lugar para morar, fui descobrir se era aqui que eu queria ficar, se ia dar certo, etc, etc, etc. E a vida começou a me mostrar várias situações começaram a se abrir, eu arrumei fácil para alugar. E foi muito incrível, porque tudo que eu me desfiz, eu comecei a receber aqui. Mesmo sem conhecer pessoas, eu ganhei cama, ganhei mesa, ganhei cadeiras, ganhei eu fui ganhando tudo. São loucuras. Essa história é, assim, é surreal. Legal, legal. É muito incrível, é muito maravilhoso, porque eu fiquei agradecida, porque eu falava: "Meu Deus, não estou acreditando nisso". E aqui eles realmente têm isso, sabe, assim, a pessoa eles não querem mais, eles colocam do lado de fora. Às vezes um móvel muito novo, eles colocam realmente do lado de fora, porque alguém realmente está precisando. E até que eu consegui pegar umas coisas do lado de fora, mas na verdade a maioria das coisas eu ganhei mesmo, eram pessoas que não usavam, e eu acho que é Deus, né. E aí eu comecei minha jornada aqui, e resolvi ser uma estudante, resolvi realmente voltar a estudar inglês, resolvi abrir o meu universo para esse sentido e tudo. Nesse processo, eu realmente fui buscar mais aprofundamento, e aí foi onde eu fiquei também um ano fazendo o aprofundamento para me tornar mestra em registros acásticos. Então, hoje eu sou mestra também em registros, fiquei um ano também fazendo vários encontros online, porque a minha escola de registros, ela fica no Uruguai, a minha mestra ela é do Uruguai, e também foram encontros, bem profundos, porque para você passar por um processo desse, você tem que estar muito aberta para tudo aquilo que você precisa saber sobre a sua vida. E a gente tem que estar com a cabeça muito organizada, você tem que estar muito num processo de autocura, muito num processo de querer conhecer a sua história mesmo, de passar pelas dores, de resignificar. Então a gente chora, a gente agradece, a gente fica mal, a gente fica bem, mexe muito com o nosso emocional. Eu passei por tudo isso, me tornei mestra, e aí eu queria mais, que eu falei: "Não, isso está pouco, eu quero mais", uma busca que não cessa. E aí falei: "Mas o que que eu gosto de fazer, né?". Aí eu olhei para o universo, falei: "Eu amo o universo, a coisa que eu mais adoro é o universo, então acho que eu vou estudar astrologia". E aí fui buscar astrologia, fui buscando, fui buscando, fui buscando, e achei uma grande mestra no Brasil e comecei a fazer o curso dela, mas eu também queria um pouco mais, porque o meu processo tem muito a ver com os registros acásticos, e os registros acásticos têm a ver com o nosso passado. Não que a astrologia não vá ver isso, mas a astrologia que eu estava, ela falava muito daquela astrologia natal, e eu queria astrologia kármica, eu queria algo mais profundo.
E aí o universo me abençoou e eu conheci a minha mestra e comecei realmente a estudar astrologia kármica e hoje eu sou astróloga, faço mapas que eu chamo mapa da alma, o mapa dármico, o mapa da alma, o mapa kármico também, tudo isso junto com os registros acásticos. Então, eu coloquei 2 ferramentas, por quê? Porque o mapa não tem como a gente se perder, é o GPS, sabe, assim, eu preciso para tal rua, em tal lugar, então como que eu chego, né, então assim, e o mapa é isso. Eu preciso entender qual que é o meu resgate, aí tá lá, tá dizendo, tá o mapa, estão os planetas, são retrógrados, não estão, onde eles estão, a configuração. E essa configuração é a mesma configuração do nosso mapa natal. Então, quando a gente nasce, é como se aquela fotografia que bate do céu, esse mapa que nós interpretamos, mas astrologicamente, karmicamente. Então, ela tem uma diferenciação da astrologia normal da astrologia kármica. E aí eu comecei todo o meu processo de trabalho com a astrologia kármica, com os registros acásticos e vivendo aqui nessa cidade. E aí, essa essa busca tanto, que eu buscava tanto, eu comecei a entender, porque estava no meu mapa. E aí o primeiro mapa que nós fazemos é o nosso, né. Estava lá muito escrito que realmente, eu tenho missões com países estrangeiros, que a minha missão no Brasil realmente já tinha encerrado. E assim, uma grande passo que eu fiz, essa coragem que eu fiz, que eu devia ter feito há muitos anos atrás, e a gente vai sempre prorrogando, né, porque a gente tem medo, a gente está acostumado, a gente está na zona de conforto, né, o país, a língua, a família. E de repente, quando eu joguei tudo para cima, eu tive que pegar uma coragem de dentro de mim que eu nem sabia que existia. Mas existe quando você encontra a sua missão. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que eu me senti muito confortável, eu não senti medo. E claro que a gente tem medo, né? Mas eu me senti confortável, eu me senti assim, eu consigo, eu acho que eu vou conseguir. E hoje eu entendo tudo isso porque está tudo escrito lá no meu mapa, realmente, que as minhas missões em outros países, em outras línguas. E e foi muito incrível começar essa história, sabendo da minha história, quando você fala: "Caramba". E um dos processos incríveis foi também esse que eu passei, do desapego, porque quando eu atravessei o mar, né, para começar do zero a minha vida, quando eu desapeguei de tudo, é como se eu tivesse limpado um pedaço da minha vida aí do passado, onde existia o quê? Muito apego. No passado eu era muito apegada, e eu vim para essa vida para trabalhar o desapego. E aí eu falei: "Nossa, que incrível". E aí eu cheguei aqui, também descobri isso através do meu mapa, e o universo me deu tudo de novo, me deu, né, ganhei tudo novamente, construí, algumas coisas eu comprei, e outras realmente eu ganhei. E aí eu descobri que realmente o universo funciona assim mesmo. Uma hora, é quando você entende que você consegue se conectar com essa linguagem do universo, a sua vida muda completamente. E eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estudava, eu precisava realmente colocar em prática, no sentido de entender o que que é vibração, o que que é frequência, o que que é energia, o que que é você sentir isso de dentro de você. E olha que eu estudava isso já há muito tempo, olha que, né, os mestres ascensionados falam muito sobre isso, o Saint Germain fala demais sobre isso, dessa frequência. E outros grandes escritores ou palestrantes, né, tanto no Brasil quanto fora, aqui nos Estados Unidos tem grandes também que eu adoro. E aí eu comecei a entender o que que era essa conexão, de realmente você falar uma coisa, projetar uma coisa e de repente aquela coisa acontecer. De repente de uma coisa de você falar: "Puxa, nesse momento eu não preciso ficar carregando isso, porque nesse momento eu não tenho espaço para colocar, né, sei lá, esse móvel, então eu vou doar, e de repente quando eu preciso o universo manda do lado de cá". É uma dualidade isso. E eu, assim, eu nunca parei de abrir os meus registros, eu nunca parei de trabalhar comigo, eu nunca parei de receber as mensagens. E os registros é basicamente isso, quando você aprende a ler os seus registros, o que que acontece? Você vai fazer uma pergunta para sua alma. Primeira coisa que você tem que ter um caderno, né, atualmente esse é o meu caderninho, e aí você, antes de abrir os seus registros, você faz uma pergunta para o universo.
Você faz uma pergunta que está te incomodando, ou que você quer saber, ou que você tem curiosidade, ou aquele momento você só quer abrir para receber uma informação, uma mensagem, tudo depende do cada dia você tá a gente está de uma forma, né. E aí eu comecei a fazer, né, a minha leitura diária e sempre escrevia, porque o que eu comecei a sentir? Eu comecei a sentir que a gente estava muito perdido, no sentido humanidade, tá. Onde existe um excesso de informação, onde existe muitas pessoas tentando falar a mesma linguagem, mas que as pessoas estão dando um nó na cabeça das pessoas, porque tem muitas pessoas falando que estão canalizando muitas informações, canalizando muitas mensagens, mas só que essas mensagens elas se confundem também com muitas tragédias, com uma não sei se porque existe todo por trás uma situação, né, a pessoa que está ali também, ela está às vezes muitas vezes querendo vender o que ela está oferecendo. Então para ela vender, ela precisa falar um pouco dessa outra questão, vamos supor da tragédia, porque se ela falar da tragédia as pessoas vão seguir mais ela. E eu nunca gostei dessas coisas, porque eu sempre falei que quem canaliza mensagem de mestres, ascensionados ou etcétera, eles não falam sobre tragédia. Tem uma coisa que eles não falam é sobre tragédia. Não falam sobre isso. O que eles falam é isso, que a primeira transformação que tem que acontecer realmente é conosco. Que para você realmente alcançar alguma coisa, você precisa abrir os seus olhos de alma. E eu comecei a ver muito essa questão que é muito dita sobre quinta dimensão, que nós estamos caminhando para a quinta dimensão, que você tem que estar na frequência para entrar nessa quinta dimensão. E eu comecei a bater muito nessa tecla, as minhas perguntas, né? Porque eu falava assim, eu não estou sentindo essa quinta dimensão. Que será essa quinta dimensão? Porque muitas vezes eu estou vendo muito ao contrário, eu estou vendo mais, tô vendo mais coisas mais para trás do que para frente. Eu não estava conseguindo enxergar essa questão. E aí foi que eu comecei a canalizar algumas mensagens e que uma delas, assim, começou a realmente fez muito sentido para minha vida, porque eu comecei a entender que é como se eles estivessem falando assim: primeira coisa que, para a gente ir para frente, para a gente estar na vamos imaginar que a quinta dimensão seja a quinta série. Para a gente ir para a quinta série, primeiro a gente tem que passar pela quarta, pela terceira, mas principalmente a gente tem que passar por onde? Pela primeira e pela segunda. Então, o que está acontecendo com todo mundo, com toda a humanidade? Está todo mundo falando lá na frente. Ah, a gente tem que ir para a quinta, mas está todo mundo esquecendo e ninguém passou pela primeira. Ninguém passou pela primeira dimensão. Todo mundo pulou etapas, todo mundo passou de ano aí por debaixo dos panos. E eu comecei a questionar, que eu falava assim, tá bom, mas o que é, né? Eu comecei a fazer um trabalho e foi muito profundo essas viagens, essas, como eu digo, essas meditações. E aí até que um belo dia, eu nessa cadeira que, assim, eu realmente, compreendi todo, o que viria a ser isso que eu gostaria de compartilhar. A primeira coisa que eu entendi, que eles falaram para mim, é que tudo aquilo que a gente mais procura que a gente falar, é aquilo que a gente sente, tem que vir da onde? Tem que vir de dentro. Então, assim, eu não posso querer uma coisa se eu não sinto isso, né, eu não posso querer ser amada se eu não sinto amor, né, se dentro de mim eu tenho um um maltrato com as pessoas, se eu sou impaciente, se eu sou nervosa, se eu sou, né, enfim, aí eu só quero ser amada, e é o meu fato de doar, e o meu fato de sentir isso. Então eu comecei a entender que as coisas realmente só iriam funcionar se realmente eu entendesse o que que era esse estar dentro. E foi aí que eles falaram que a primeira dimensão nada mais é que é você voltar para dentro de si. A primeira dimensão é você descobrir quem você não vou falar quem você é, mas o que você sente. Essa é a primeira dimensão. Você voltar para dentro de si é um processo extremamente importante para que você consiga entender aonde você quer chegar, para onde você quer ir, o que você deseja receber, quem você quer encontrar na sua jornada, quem você quer ser na sua jornada. Porque ao longo de muitas encarnações, nós fomos acumulando muito desse
traço energético dessa memória que está dentro das nossas células, que está dentro das nossas memórias, que está no nosso inconsciente. Hoje, os próprios cientistas aqui já estão falando que nós só temos 90% de consciência, nós somos regidos, nós temos apenas 10% de consciência, falei o contrário, nós somos regidos por 90% pelo nosso inconsciente. Isso quer dizer, nós não temos consciência dos nossos atos. E isso já está sendo dito aqui nos Estados Unidos, isso já está sendo, os próprios cientistas, como eu falei, Greg Baden e vários outros já estão falando sobre isso. Então, se eu tenho um universo de 90% dentro de mim, onde eu não tenho consciência do que eu carrego, eu só tenho consciência 10%. E o que que é o 10%? O que que eu vou cozinhar, o que que eu vou comprar, o que está faltando dentro de casa, o que que eu preciso conta para pagar, é isso meus 10%. É isso que a gente passa a vida, isso que a gente acorda e a gente já está preocupado, né? Eu vou tomar banho, porque eu já preciso me vestir, porque eu já tenho que trabalhar, porque eu tenho que ligar para o fulano, porque eu tenho que dar o quanto para pagar, a gente já passa esses 10% do nosso dia com essas situações extremamente vivenciais da terceira dimensão. E esses 10% que a gente quer entrar na quinta dimensão, sendo que os 90% que é a sua primeira dimensão você não conhece. E isso, assim, foi para mim uma grande transformação, uma grande luz, porque eu falei assim: "Claro, é óbvio que é", porque, assim, eu não posso entender uma coisa, sendo que eu não posso querer uma coisa, sendo que eu não sinto, eu não compreendo, ou eu estou o tempo todo em outra frequência. E eu também comecei a questionar muito uma questão, muito dessa que a gente fica muito preso a essa matrix, porque eu falava sobre isso, eu falava assim: "Mas como que eu vou sair dessa matrix?" Porque a gente quer vencer isso, a gente quer sair disso, eu quero sair. E isso sempre também me deixava extremamente presa, eu não conseguia imaginar uma forma de sair. E aí eu entendi que como se eu tivesse visto, o planeta, e eu vi toda aquela malha energética ao volta do planeta, e eu vi que a malha energética, ela tem como se ela fosse aquela rede de futebol. Ela é uma rede que ela é assim, então ela tem furos, ela não é uma malha assim, ela é uma malha assim, ela entendeu? Ela tem furos, ela tem a passagem. E aí, numa dessas também, nesses momentos, eu percebi que quando você consegue compreender que a sua vibração é que vai transformar a sua vida, quando você consegue compreender que você voltar para o seu lado de dentro, quando você consegue compreender que através da sua conexão com o seu eu, ou com a sua luz, ou realmente com a centelha divina, a sua luz consegue sair por essas malhas energéticas. Quando você consegue sair por essas malhas energéticas, é como se a sua luz realmente ela fosse acima, porque a centelha ela está muito distante, mas ela está presente dentro do nosso coração. Mas só que como nós não temos essa consciência, por quê? Porque nós acordamos e nós vivemos a nossa vida numa frequência que a gente está o tempo todo o quê? Preocupado com alguma coisa. A gente está com a nossa mente o tempo todo pensando em resolver alguma coisa. A gente não tem uma mente tranquila de entregar, de viver da fé, de ver do a gente não pode passar o dia todo meditando, a gente não pode passar por quê? Porque a gente tem coisas para resolver. Só que, quando você consegue entender que se você conectar com o seu eu do seu coração, você vai conseguir mudar uma frequência, que você vai conseguir mudando essa frequência, você vai conseguir sair com essa luz para fora, porque essa frequência, infelizmente, existe um governo oculto, que eu vou chamar assim. Infelizmente, existe toda uma situação que já prendeu o planeta e que está vendo essa guerra, né, espiritual, que eles, né, estão nessa guerra espiritual. E o que que esse governo faz? Ele tenta o quê? Segurar a nossa vibração. E como que eles seguram a nossa vibração? Eles seguram o que eles têm mais de poder. O que que eles têm mais de poder se chama mídia. Então, o que que é a mídia?
é não só televisão, mas é filme, é música, é áudio, então é tudo aquilo que eles conseguem fazer com que nos conecte. Então, o tempo todo você vê que a gente está o tempo todo no celular, o tempo todo a gente está entrando no carro, a gente já liga o rádio, ou a gente está ouvindo uma música, a gente chega em casa, ou a gente está vendo alguma coisa aqui no Instagram, no Facebook, a gente está ouvindo uma história de alguém, a gente está o tempo todo antenado com isso, porque a nossa mente ela não para, porque a gente não quer sair dessa frequência. A gente quer estar na frequência que está girando muito. Ah, eu quero estar antenado, preciso saber o que está acontecendo ali, preciso saber o que está acontecendo acolá, preciso, né, tá antenada. E justamente essa antenada é que te leva a esse presídio que a gente se encontra. Por quê? Porque é onde eles contêm a nossa frequência. Porque o que acontece com a nossa frequência? Ela fica baixa. Eu fico emanando apenas aquela situação. Por mais alegre que eu esteja ali com a família, por mais feliz que eu esteja, por mais que as coisas vão dando certo, por mais que você tenha tido um dia maravilhoso, a nossa frequência ela é baixa. Ela não é uma frequência alta. E aí, aquilo que eu comecei a ter essa percepção, que a gente consegue elevar a nossa frequência quando primeiramente eu consigo entender que não somos consciência. Nós temos que entender isso, que nós somos uma consciência vibracional. Nós temos uma vibração. E que essa consciência, ela tem que vir primeiro do nosso coração. Eu tenho que sentir, emanar esse sentimento aqui para a minha mente, para que a minha mente emane isso para fora. Eu posso sentir, eu posso criar o meu desejo, eu posso aqui fazer a criação da mente e posso mandar para fora. Porque o que a gente emana é algo muito superior de sentimento do que mentalizando. E aí, outra outra coisa também que vem muito forte é que a gente escuta muito falar, né, que a gente está passando, por muitas provas, que o tempo todo a gente, né, tem que pagar daqui, pagar dali. Inclusive eu trabalho com isso, né, vejo o tempo todo os nossos resgates, mas veio uma mensagem muito linda, falando que, na verdade, esse planeta é o planeta das experiências, que nós viemos aqui para viver, para experimentar. Só que quando você vem para experimentar, o que acontece? Você fica preso dentro de um sistema que faz você acreditar que a sua vida tem que girar em torno daquilo ali, que tem que girar em torno do que eu preciso comprar, do que eu preciso comer, do que eu preciso pagar, do que eu preciso resolver. Você fica numa bola de neve, você fica vivendo isso. E você não sai, não consegue sair dessa frequência, porque para você sair dessa frequência, você primeiro tem que fazer o quê? Tornar consciente da minha primeira dimensão. Então, primeiro eu preciso tornar consciente do meu coração. Então, assim, é um processo que a, a gente precisa voltar para dentro da gente, entender que a manifestação vai sair daquilo que eu desejo manifestar, pois eu acredito que sou merecedora, que eu vim aqui para experimentar, que eu desejo, sim, conectar com a minha fonte divina. Então, uma frase que todos os dias eu falo, sempre, primeira coisa que eu falo ao acordar, que eu estou conectada com a minha fonte divina, é uma coisa que eu habituei a falar, eu sou guiada pela minha fonte divina, eu estou conectada com a minha fonte divina. Eu falo muito um mantra que é luz, luz, luz na minha mente, luz, luz, luz no meu coração. Deus está na minha mente, Deus está no meu coração. Eu estou conectada com essa fonte. Porque quando você começa a entender o que que é essa primeira dimensão, é você fazer uma viagem, não é você ficar remoendo as suas dores, não é você ficar remoendo o que eu fiz de errado, não é você ficar remoendo a saudade, não é você ficar remoendo, não é isso. A primeira dimensão é você entender que você, primeiramente, é um ser multidimensional, que a sua alma, ela é eterna, que nós já viemos de vários planetas, que nós já que tivemos passagens por outros planetas, outras galáxias, que estamos aqui experimentando, mas que aqui caiu nesse presídio. Por quê? Porque eles conseguem manter a nossa mente presa a esse sistema. Agora, se você falar assim, não, mas eu quero sair disso, eu quero voltar para o meu planeta, ou para a minha origem, ou para a minha liberdade, seja para onde for, eu consigo através de como? Entendendo que a sua magnitude, da sua vibração,
você consegue sair disso, você consegue ir além do que falam que a gente é capaz. E eu entendi que, essa é é que eu entendo assim, que as nossas vidas passadas e o nosso presente, as nossas vidas futuras, elas estão, se você conseguir entender, elas estão, pode estar numa verticalização, ou elas podem estar girando, depende daquilo como você enxerga isso. Se você enxergar que tudo é uma coisa só, que o seu passado junta com o seu presente e o seu futuro você cria, então está hoje aqui o seu futuro, e o seu passado foi aquilo que você viveu, mas você está hoje trazendo ele aqui, para quê? Para que você possa transformar aquilo que você veio fazer aqui, para que você possa vivenciar algo muito maior, talvez até a sua missão mesmo de alma, que a nossa missão de alma é algo realmente gigantesco. Algo transcendente mesmo. E eu fui sentindo, assim, isso que eu estou falando para vocês é uma coisa, foi muito pessoal, foi situações que realmente eu vivi, são coisas muito do meu coração. E incrível, porque eu comecei a entender, porque eu sempre falei também de uma outra questão, que eu sempre falei assim, se você parar para pensar, e a gente já vê isso também desde lá de trás, né, que quando fala que o universo é dual. Né, tudo é dual. Então é o dia, a noite, é o positivo, o negativo, né, a luz, a sombra, o masculino, o feminino, tudo é dual. Inclusive lá, não é, tem nas tábuas de esmeralda, tem nos livros, tem o como é que é? O Hermes Trismegisto, ele falava sobre isso, que tudo é dual. Tudo que está em cima está embaixo, o universo é dual. Então a gente precisa entender. E aí eu entendi que essa dualidade, ela nasceu primeiro do um. Existia um e o um que se dividiu na dualidade. E que essa dualidade é que nos leva a ser o que somos. Porque eu só consigo ser luz quando eu enxergo a minha sombra. O que eu só consigo ser melhor quando eu enxergo aquilo que eu estava fazendo e que não deixava eu ser melhor. Eu só consigo ser mais positiva quando eu enxergo mais o meu lado negativo. Eu só consigo caminhar para uma direção quando eu consigo ver que eu estava indo para outra direção. E essa força é uma força que ela caminha junto. E o que é o grande desafio que a gente tem que estar? É justamente o desafio de estar no meio. É o desafio, por quê? Porque existe uma balança. E eu tinha aprendido isso, e hoje eu ouvi uma pessoa falar, porque eu tinha aprendido lá nos meus cursos justamente isso, que nós temos o lado do recebimento, que é o nosso lado esquerdo, é onde a gente recebe a energia, e o nosso de lado direito é onde a gente doa, que nós somos duais aqui. Então aqui eu eu recebo e aqui eu dou. Por quê? Porque eu preciso entender que eu não posso só receber, porque se eu só receber, eu vou explodir, né? Você imagina só receber comida e eu não liberar, eu vou explodir. Se eu só receber, mesmo que seja energia positiva, eu vou explodir, porque ela precisa o quê? Do equilíbrio. Então tem que, se entra energia positiva em mim, ela tem que sair. Alguma coisa negativa eu tenho que tirar, porque eu preciso do equilíbrio. É assim que funciona o universo. É muito aqui de uma física que eu não vou saber explicar para vocês, porque não é minha área. Mas, enfim, toda uma polaridade que existe nessa divisão. E aí, eh, eu entendi que quando nós vivenciamos as experiências que nós viemos resgatar nessa vida, nós abrimos o nosso, as nossas possibilidades de vida. Então, quando eu compreendi lá no meu mapa que eu precisava ter concluído algumas etapas de vida, quando eu vi no mapa que eu tinha algumas missões, alguns resgates, eu comecei a entender isso através do meu mapa. O que que eu comecei a entender? Que as experiências foram necessárias de serem vivenciadas para que eu abrisse novas oportunidades na minha vida. E era até para isso mesmo. Vieram experiências e eu tive que soltar
aquilo que eu carregava, veio a dor, eu precisei passar pela dor da perda, porque ao receber a dor da perda, dentro de mim resignificou vários sentimentos, onde eu procurei através de processos de cura, e eu consegui liberar aqui. Então, olha aí, o receber e o doar. E eu comecei a entrar todo nesse processo de uma dualidade, de entender que nós precisamos passar por esses caminhos, que nós precisamos passar por essas experiências, e que essas experiências fazem parte, por isso que nós estamos aqui agora, porque esse é um planeta de experiências. Então não adianta nós estarmos aqui e negarmos as experiências que chegam até nós. Não adianta eu estar aqui e só falar assim: "Ah, não, eu só quero coisa boa na minha vida". É claro que eu só quero coisa boa na minha vida, mas eu vou precisar passar por alguma ou dificuldade até para mim ver a minha capacidade de liberar a minha luz. Então eu vou trazer aqui, ó, eu estou recebendo aquela dificuldade para o quê? Para que eu possa manifestar a minha capacidade de ser o quê? Forte, resiliente, corajoso, eh, saudável, fé, é tudo uma questão. Isso tudo começou a fazer, assim, uma grande diferença em como eu comecei a viver a minha realidade. Eu comecei a colocar isso dentro da minha realidade. Então, assim, tudo que chegava, eu resignificava e devolvia para o universo. Então, por mais que viesse algum desafio muito forte aqui, porque é claro que a gente tem, porque eu tenho os mesmos problemas que aí. Aqui também tem os mesmos problemas de moradia, de lugares que são, né, também perigosos, violentos, de pessoas que também cometem crimes, de pessoas que também começam atrocidades, de cidade que também alaga. O que acontece é que eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava trazendo, eu precisava vivenciar, transformar para liberar. E eu comecei a fazer uma linguagem com o universo, onde eu comecei a entender que o que estar conectado com a fonte divina era o que me libertava de eu estar presa na Matrix. Porque hoje eu consigo assistir um noticiário, mas eu consigo não me conectar com aquela energia do noticiário. Eu não fico horas assistindo, mas de vez em quando eu ligo para saber o que está acontecendo. Até porque é mais uma questão dessa mesmo, a questão de eu compreender aquilo que eu preciso passar, quem que eu posso ajudar. Porque se eu estou passando, se eu estou vendo que tem pessoas que precisam de mim, se tem pessoas que estão precisando da minha o quê? Da minha força, né, do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu amor, eu preciso ver aquilo, mas na fato de eu ver aquilo, não quer dizer que eu tenho que conectar-me com aquilo, e nem que eu tenho que ficar debaixo, né, de um choro ou de uma total tristeza, de um total desespero do que é a vida. Porque quando a gente entra nesse desespero de vida, a gente não consegue enxergar essas coisas que eu estou falando. Quando a gente entra num total desespero, a gente não consegue, trabalhar a nossa energia, porque muitas vezes o que acontece? Nós escolhemos estar aqui, todos nós escolhemos estar aqui. Se está todo mundo assistindo isso aqui, é porque todo mundo tem uma consciência o que que é ser um ser tridimensional, o que que é ser um ser que vai ter outras vidas, o que que é um ser que é eterno, o que que é um ser que é espírito. O corpo aqui, ele é isso aqui deteriora, né, o corpo deteriora, mas o nosso espírito não. Nosso espírito vai continuar a jornada dele. E eu entendi que para continuar essa jornada e para fazer da minha jornada, eu realmente precisei fazer um processo muito grande de voltar para entender o que que era essa energia vibracional. Mas todo mundo fala: "Ah, mas isso tá todo mundo falando sobre isso", mas a gente nunca pode só apenas falar, a gente tem que sentir. E foi aí também que num processo desse, que eu estava caminhando entre as árvores, que tem umas árvores aqui que são muito, elas parece que elas falam. Eu acho que em qualquer lugar, mas enfim, eu eu sentia, assim, como se eu sentia que eu respirava, eu comecei a sentir a energia da terra. Eu respirava e parecia que eu estava sentindo aquele solo. Eu comecei a sentir elas, eu comecei a sentir as raízes, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida.
E aí eu entendi que os habitantes dessa terra, na verdade, de Gaia, nada mais são do que a pura e simples natureza, são eles os habitantes de Gaia. Nós viemos aqui visitar, nós viemos aqui de passagem e acabamos ficando aqui. E ficamos presos aqui, mas quem são os verdadeiros donos dessa terra, desse planeta chamado Terra, é a água, são as árvores, é a natureza. Eles são os donos de Gaia, eles são Gaia. Nós somos visitantes. Nós viemos experimentar, passar por situações com esses seres daqui. As rochas falam, os animais, essa energia é muito profunda. Então, assim, não adianta eu tentar buscar lá na frente, entrar na quinta dimensão, se eu não compreendo a minha primeira dimensão. Se eu não compreendo a minha dor, se eu não compreendo aquilo que eu tenho que resignificar, se eu não compreendo aquilo que eu tenho que soltar, se eu não compreendo aquilo que eu tenho que perdoar, se eu não compreendo aquilo que eu tenho que ver na minha vida. Se eu não compreender isso, eu não vou conseguir ver a diferença que eu posso fazer para as pessoas ou como eu posso ser melhor na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Por quê? Porque eu estou focado achando que vai acontecer algo lá fora, que vai baixar uma nave, que nós vamos entrar e que vai tudo transformar, e que se eu tiver sido boa, eu vou entrar na quinta dimensão. Nós não vamos entrar na quinta dimensão assim. Porque quinta dimensão é um estado vibracional. E esse estado vibracional você só vai conseguir entrar se você entrar no seu primeiro estado vibracional, que é a primeira dimensão. E que é o quê? É a sua energia, talvez o seu espírito, talvez a sua alma. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender aqui, se vocês estão conseguindo entender, mas entender que tudo é uma energia, que tudo precisa resignificar, que tudo precisa entrar e sair, que tudo precisa vivenciar, que tudo precisa transformar, que tudo muitas vezes precisa, assim, de transmutação, muitas vezes. E, inclusive, entendi até o poder mais do que nunca, da chama violeta, quando a gente fala de transmutar a dor, quando a gente fala de realmente transmutar as energias, consegui entender mais profundamente o que eram as mensagens dos mestres, quando eles falavam sobre isso, que é a limpeza energética. Quando você fala, vou fazer uma limpeza energética na minha casa, maravilha, vou acender um incenso, faço a limpeza energética, maravilha, mas como que está o seu estado de espírito? Como que você está ali? Você está chorando fazendo essa limpeza? Você está com o seu pensamento lá, que você tem uma conta para pagar? Ou você está triste pra caramba? Como que está o seu estado vibracional a você fazer uma limpeza energética na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho, seja onde for? Porque muitas vezes a gente não para pensar nisso. Eu não consigo fazer uma limpeza se eu não estou limpa. E eu não digo, né, limpa não é no sentido de estar, eu nem vou falar a palavra aqui porque eu nem uso essa palavra, mas é no sentido de entender que a energia que eu vou estar emanando vai ser a energia que vai estar saindo de dentro de mim. Porque vai ser através das minhas palavras, imagina, eu vou fazendo aqui, né? Vou passando na minha casa aqui um incenso, vou passando na minha casa uma vela, eu vou pedindo, né? Vou fazendo aqui uma oração para Arcanjo Miguel. E como é que está o meu estado vibracional para essa limpeza? Então, assim, hoje, né? Eu falei para o Paulo que eu ia falar um pouco sobre isso que eu passei, isso que eu senti, que foi muito profundo, essas mensagens. A gente percebe e vai escrevendo, e muitas vezes depois de tempos, aí quando você vai ler, você fala, meu Deus, quanto sentido que faz isso, porque o que que a gente está passando hoje? Hoje a gente está um processo extremamente doloroso do mundo, porque o mundo está passando por um processo extremamente de muitas calamidades, catástrofes mesmo. E as pessoas ainda estão muito, muito adormecidas. Tem pessoas que ainda, infelizmente, elas estão vivendo muito eh, daquilo que elas esperam que as outras pessoas possam oferecer, né? Elas esperam, né, através de um trabalho que ela seja reconhecida, mas será que ela reconhece o que ela realmente está fazendo ali naquele lugar? Será que ela está trabalhando naquele lugar porque ela gosta ou por uma necessidade? Porque muitas vezes a gente faz um trabalho por necessidade, não por gostar, e onde está a nossa vibração energética? Não está boa. Por quê? Porque a gente está fazendo aquela coisa obrigada. Então a gente acorda, né? Muitas vezes reclama, a gente faz, mas que saco, aquela pessoa, aquele chefe, papapá, papapá.
quê? Eu preciso dessa renda, porque é através dessa renda que eu sustento a minha família. Só que a pessoa não sabe que é essa energia que ela está emanando dentro do coração dela que muitas vezes causa a própria situação que pode estar acontecendo dentro da casa dela, que pode ter escassez às vezes de amor, de compreensão, às vezes escassez realmente às vezes de alimento, de uma série de coisas, de doença. Por quê? Porque aquela vibração que vai emanando do meu coração não é aquela vibração que eu deveria estar emanando. E por mais que a gente fala, não, faça a gratidão é maravilhoso, porque a gratidão te permite uma outra possibilidade de ver a sua vida. Mas eu diria para as pessoas, e o que eu sempre digo também, é que existe sempre o plano B. Existe sempre o plano B. Então, assim, tá difícil aqui, mas eu preciso dessa renda, mas eu posso começar a partir de hoje a montar o meu plano B. O que que realmente eu gosto de fazer? O que que realmente eu quero fazer? O que que eu sinto na minha alma que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? O que que eu quero trabalhar? Ah, então eu sinto vontade de fazer isso, então beleza, nas minhas horas vagas eu vou juntar um dinheiro, vou comprar, vou fazer um curso, vou alugar um espaço, vou começar a fazer isso, vou começar a vender isso no domingo, vou começar, né, cozinhar e vender para a vizinhança. Quer dizer, vou começar a trabalhar o meu plano B, porque o que que é o plano B? O plano B é onde você coloca a sua total energia de alma. E a sua vibração é tão positiva ali, é de tanto amor, que você consegue transformar a sua vida, a sua jornada. E muitas vezes a pessoa fala, puxa, você pode ver qualquer pessoa que começa uma coisa bem pequena, que às vezes dá muito certo, porque ela colocou uma intenção extremamente amorosa e ela olhou para dentro dela. Então, assim, para que a gente possa ir lá para frente, primeiro a gente tem que ir para a primeira dimensão. Então, hoje eu queria deixar esse meu recado sobre sempre que vocês estiverem, né, nessa caminhada aí diária, de olhar onde está a minha primeira dimensão, né? Será que eu fui lá buscar dentro de mim mesmo o meu desejo de mudar, o meu desejo de ser, de criar, de realizar? O que que eu sinto aqui dentro de mim? O que que eu preciso tirar, transformar? E muitas vezes é só tirar mesmo, é só tirar e jogar no lixo. Não quero mais. Esse tipo de pensamento eu não quero mais. E conectar com a fonte também. Essa fonte de luz é o que a gente precisa conectar. Entender que tem pessoas que, por mais que tenham boa vontade, infelizmente ainda também estão vinculadas à Matrix e acaba vendendo um projeto que você, por mais que você eleve a sua vibração, muitas vezes você fica, não consegue resolver aquilo que você gostaria de estar resolvendo. Por quê? Porque você comprou uma ideia e dentro dessa ideia fala que você precisa, às vezes, passar por perdas ou passar por isso, por aquilo, e na verdade não é nada disso. Não, não se apegue a coisas extremamente negativas. Entenda que o negativo vai vir para que você solte o positivo. Entenda que o processo de cura é dual. Então tem que vir, se veio o positivo, maravilhoso, então eu estou liberando o meu negativo aqui. Se veio o negativo, é que é para que eu possa liberar o meu positivo. Sempre lembrar dessa dualidade, sempre lembrar da sombra, sempre lembrar da luz. Se eu posso ser mais luz, a partir do momento que eu descubro mais aquilo que eu preciso iluminar, ou que eu preciso tirar de dentro de mim. E nunca negar isso, que nós somos essa dualidade. E é isso, Paulo. Acho que eu falei, já deu uma hora aqui. Bom, então agora a gente vai passar. Foi muito esclarecedora a sua manifestação, a sua exposição, Anny, como sempre, né? E agora certamente alguém vai ter alguma pergunta, mas eu vou começar te perguntando também. A gente sabe que na espiritualidade, os livros dos registros akáshicos, eles são guardados às 7 chaves pelos guardiões, né? A partir do momento que como você teve essa descoberta de si mesmo que você falou, né? Foi a partir de ter conseguido acesso aos seus registros akáshicos e como isso se deu assim, como você conseguiu esse acesso, que a gente sabe que muitos de nós não têm a permissão para isso, né? Nós não podemos acessar. E quando podemos, acessamos, às vezes, uma pequena parte, porque lá nos livros dos registros akásicos estão guardadas todas as nossas vivências, todas as nossas encarnações, tudo, tudo, simplesmente tudo, né? Como é que você teve acesso
a isso, para essa descoberta interior? Então, a primeira questão que eles nos falam, Paulo, que os mestres dos registros acásticos são 7 mestres, tá. A primeira informação é que ele nunca, nunca um mestre dos registros vai falar alguma coisa negativa para você sobre a sua vida, eles não falam nessa linguagem, nunca, essa é a primeira informação. A segunda, sim, depois que você faz um curso para você aprender a abrir os seus registros, qualquer pessoa é capaz de abrir os seus registros, através de uma oração que você abre os seus registros. Então, você vai ser preparado, o curso, para a gente se preparar para abrir os registros, e aí você é iniciado através dessa oração. Quando você faz essa oração, você realmente entra em contato com os seus mestres, dos registros, o seu não, são os mestres dos registros. E aí você vai começar, por isso que tem a pergunta, que antes de abrir os registros a gente faz a pergunta. E o que acontece, eu sempre perguntei que tinha por que que eu estava aqui, qual era a minha missão, eu sempre perguntei isso. Eu qual a minha missão, né, por que que eu estou aqui? Eu precisava entender algumas coisas. E quando eu mudei para essa casa, eu não tive tempo de escolher, porque, os meus filhos foram selecionados para estudar numa escola aqui, e eu queria morar perto da escola por causa do tráfico, o tráfico aqui é terrível. E eu falei: "Eu não vou não quero ficar presa em tráfico, eu quero que seja, tipo assim, 10 minutos, 15 minutos da escola". E aí apareceu essa casa, e aí eu entrei, saí e falei: "Eu quero essa casa, porque é 5 minutos da escola, até aí tá ótimo". Aí eu mudei para essa casa e sempre ficava falando: "Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui?". Eu precisava sempre ficava me investigando por que que eles me colocaram aqui, porque eu sempre acho, eu tenho isso, uma convicção que nós somos guiados. E eu estava sentado nessa mesa aqui, ia começar um atendimento de uma leitora com o mapa cá, e aí eu estava entrando, como aqui agora, e atrás de mim tem aquela janela ali, ó. E aí quando eu abri, que eu olhei daqui da câmara, eu vi os 2 seres naquela porta ali. Aí eu fiz assim, eu falei: "Não, não é possível". Aí eu fiz de novo, e foi nitidamente, eu vi os 2 seres de luz. Foi incrível, foi algo, assim, que eu não esqueço na minha vida, foi algo que mexeu demais comigo, que eu fiquei tão que eu olha, e aí eu era um rapaz, sabe, era uma pessoa da Bahia, essa pessoa que eu atendi, era um rapaz da Bahia. Aí ele entrou, e aí eu não falei nada. Falei assim pra ele se ele estava vendo alguma coisa, e ele falou: "Não". Eu falei: "Bom, tá bom, tudo certo". E comecei a fazer o atendimento, virava e mexia, eu fazia assim para me ver, porque a minha cabeça tampava os seres, entendeu, eu tinha que fazer Sim. assim para me ver os seres. Aí e de repente a tela, tudo ficou púrpura, tudo ficou púrpura, porque atrás de mim, eu não sei o que aconteceu, foi um sol, Paulo, eu tenho a foto, eu vou te mandar a foto pelo WhatsApp, se vocês quiserem eu posto essa foto lá no na Fraternidade Cósmica, eu mando para vocês. Tudo ficou púrpura, virou uma coisa de cor de rosa com lilás, que eu fiquei num estado que eu falei: "Gente, nós estamos aqui". Então assim, são sutilezas que a gente tem que começar a perceber, são coisas que a gente tem que começar a perceber, né. E aí, eu estava muito questionando isso, porque eu estava muito triste, porque eu sempre falava isso: "Poxa, eu não quero mais ficar presa nessa matrix. Por que que eu estou presa nessa matrix? Eu não quero ficar presa. Eu não concordo com isso". Falar para você assim que: "Ah, você concorda com essa lei do karma?". Eu não concordo com isso. E hoje eu sei que quem criou a lei do karma foram os arcondes, foram esse governo oculto, eles criaram essa lei para que você possa ficar presa a esse sistema, achando que você sempre tem que ficar pagando por alguma coisa. Na verdade, a gente não tem que ficar pagando. Nós cometemos os atos por quê? Porque nós não tínhamos escolhas. E quem fala isso são os mestres dos registros acásticos, porque eles não fazem parte desse sistema, eles estão acima disso. Então, assim, nós não tínhamos escolhas, então os mestres sempre falavam: "Você não tinha escolha". Então, eu nasci, vamos imaginar que eu nasci lá em plena, sei lá, em plena Segunda Guerra Mundial, eu nasci alemã, em plena guerra mundial, onde a os meninos a partir dos 14 anos já foram recrutados pra guerra, você não tinha nem como falar não, você foi recrutado. E o governo dava comida lá para a família, dava moto
para os meninos, dava condução, para quê? Para que eles forem militares, as crianças. Não sei se vocês conhecem um pouco dessa história. E aí, imagina, agora vamos voltar no tempo. Como é que eu vou me julgar sendo um menino de 15 anos, numa Alemanha, onde eu precisava sustentar minha família, né? Onde eu tinha o que o governo me dava transporte, comida e falava: você só tem que se alistar. Por isso que nós não podemos julgar as vidas passadas. Então, assim, se eu me tornei lá um soldado daquela guerra, foi por quê? Porque eu não tinha escolha. Eu poderia até ter tido, falado assim, não, não vou ficar aqui, vou sair disso aqui, vou viajar, vou largar minha família e vou lá para a Itália e chegar na Itália sofrer as próprias consequências, porque eu teria que lutar contra, né? De qualquer maneira, eu teria entrado numa guerra. Tanto faz se eu era A ou se era B, se era azul ou se era branco, não importa. Importa que eu estar na guerra. E se eu estou numa guerra, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me defender. E para que eu possa me defender, eu preciso abater. Só que quando eu abato, eu cometo o quê? O crime que está ligado ao governo oculto. Porque eles falam que a gente não pode, claro que eu não posso tirar a vida de ninguém, mas só que isso é uma matrix, é uma situação. Então, assim, os mestres, a primeira coisa que eles falam, que o nosso passado, nós não tínhamos escolhas, que nós somos livres, nós somos seres livres. Aquela oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, eu aconselho todo mundo a fazer. Nós somos livres, nós não temos amarras com ninguém nem com nada. Se eu cometi algum ato lá no meu passado, foi porque eu precisava me defender. E outra coisa, se eu era, ali eu estava lutando pelo meu país, então eu honrei o meu país. Se eu honrei o meu país, eu tenho honra dentro de mim. Eu não tenho só morte. As pessoas não enxergam isso, as pessoas não enxergam os dois lados. Existe uma dualidade, por isso que o tempo todo eu falei para vocês aqui. Sempre existe uma dualidade na nossa vida, na nossa existência. Nunca se apegue a um lado só. Tem que sempre ter essa dualidade. E aí eu comecei a compreender tudo isso, e eu comecei a entender que mais do que nunca, a única missão, o único contrato realmente que a gente fez foi com a nossa alma. Foi com aquele contrato que você fez lá do planeta que você veio, que você falou, não, eu quero ir lá para experimentar, para vivenciar, ou até para ajudar e voltar para casa. Não, você não tem que ficar aqui. Você pode ir embora. A partir do momento que você torna isso consciente, você pode ir embora. Por isso que eu falo, mas a gente só consegue se a gente se conecta com a luz. Por isso que tem que fazer um ancoramento da luz divina. Porque também a gente pode, às vezes, ser guiado achando que a gente está indo para um caminho de luz, na verdade a gente não está. Quando eles falaram assim para mim, as pessoas estão lá na frente utilizando a quinta dimensão e está indo à massa, acreditando que a quinta dimensão é a salvação. Então, eles também têm muitas pessoas que já não são, não vou falar que não são da luz, mas que estão usando isso para levar a massa. Então, você tem que sair da massa. Para você sair da massa, você tem que entrar na primeira dimensão. Então, vamos voltar para trás, vamos entrar na primeira dimensão, vamos passar por essa série primeiro. Então, eu passei pela primeira série. A segunda série, eu estou mais avançado para entrar o quê? Nessa dimensão. Porque agora, essa dimensão, eu consigo vivenciar ela de forma muito mais é, harmônica, de muito mais próspera, porque tudo que vem é de muita prosperidade, porque tudo que chega até mim é de muita riqueza. E essa riqueza em todos os sentidos, não é só riqueza, é riqueza de ar, riqueza de alimento, riqueza de beleza, riqueza de satisfação. É isso que são as respostas. Então, assim, não sei se eu respondi. É, eu entendo assim, eu sempre falo nas minhas, quando eu tenho oportunidade, a Terra ela foi criada para ser um mundo de experiências, aqui um laboratório de experiências Sim, de várias raças dos mais diversos quadrantes da galáxia, né? Raças que, por um motivo ou outro, não se adequaram, não estavam
equilibradas na energia do amor, naquele seu mundo, né? E foram, alguns vieram compulsoriamente para cá, outros vieram porque em missão, né? Mas eu sempre digo que nada é por acaso, não é por acaso que estamos aqui. E eu concordo plenamente contigo da guerra também. Eu também participei da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. E só que eu vejo diferenças, né? Defender, no caso que você citou, pegando só esse exemplo, defender o país, matar alguém para defender o país. Agora, tem seres que eles são cruéis, eles cometem atrocidades. E eu Ah, acho que o sim. que nos diferencia, o que faz com que nós tenhamos o merecimento de sair daqui, é o amor que trazemos no coração, é o bem que nós fazemos em relação ao nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é o que eu digo para alguns amigos meus, às vezes, que dizem: ah, na próxima encarnação quero sair daqui e quero ir lá para o meu planeta de origem. Não é assim que funciona. Para nós sairmos daqui, nós temos que ter o merecimento. Nós temos que ter o amor no coração e para podermos nos libertar desse mundo de provas e expiações, né? Que até o século que vem já será um mundo regenerado. Então, as pessoas às vezes não entendem certas coisas, né? E por isso a gente vê que o mundo atual, as pessoas estão perdidas, elas são robotizadas, é uma rotina, ninguém larga o celular nem quando está à mesa se alimentando, né? A gente Uhum. vai num restaurante, a família toda está com o celular numa mão e com o garfo na outra. É uma Uhum. coisa assim inadmissível, inconcebível, né? Isso retrata bem o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas preferem a tecnologia, ela tem que ser boa, ela tem que ser benéfica. Ela não pode nos escravizar. E o que está Mas não tem acontecendo como, é infelizmente, porque somos eles, escravos, né, da toda a tecnologia. mídia é do lado do governo, toda a mídia. Não é só, não estou falando de televisão, de canal, estou Sim. falando de toda a mídia, toda a mídia, porque é onde eles conseguem mudar a nossa vibração energética. Por isso que a gente fica preso ainda nesse sistema, ou nessa crença que a gente não vai conseguir, ou que a gente não pode ter. É, eles detêm isso, todo o sistema financeiro, todo o sistema de mídia, mas quando você consegue compreender que você tá certo, a gente errou, mas a gente não pode ser julgado por um sistema que eles criaram, porque é aquilo, Paulo, você vai passar esse júri que a gente acredita, é um júri do governo oculto que não faz parte do governo da luz. Esse governo oculto fez a gente acreditar que a gente vai morrer, aí você vai por esse julgamento. Você vai passar para eles, por eles. Aí quando você passa por eles, ele fala: "Não, mas aqui, ó, você fez isso aqui errado, ó, você roubou isso aqui, você fez isso aqui, tarará". Porque a gente fica achando que a gente tem que dever a esse tribunal. Só que, na verdade, eles é que estão se achando os donos do planeta, mas eles não são os donos do planeta. Eles criaram uma situação onde a gente ficou vinculado. Então, o que que a gente faz? Aí a gente assina esse contrato, que aí ele fala, não, beleza, você vai ficar aqui, nesse plano aqui, em recuperação, daqui a pouco você volta para o planeta Terra para resgatar tudo que você fez de errado na outra encarnação. E aí a gente fica nessa roda, porque a gente fica sujeita a eles. Então, quando eu entendi que a gente não precisa mais estar sujeita a esse governo, por quê? Porque existe uma coisa, é onde está a luz. É quando você sai desse sistema que eles criaram encarnatório, porque esse sistema encarnatório não é de Deus, não é da fonte divina. Mas esse Isso sistema de reencarnação, ele é existe em todo o universo, ele existe o mas é sistema de só, pois é, mas reencarnação. por quê? Porque eles criaram um Existe. sistema, é uma Existe crença. E a É, luz sempre vence, no final a luz vai vencer, né? Essas pois é. batalhas Essas, espirituais que estão sendo eu travadas, né? A luz Justamente, sempre eles vence. estão perdendo espaço. Você vai ver que muita coisa. Paulo, o que eu falar, eu estou falando hoje aqui, uma coisa que eu acho que ninguém nunca falou para vocês, mas talvez você vá começar a ouvir daqui para frente, que daqui a pouco vai começar a dizer que não existe mais karmas, que essa vai ser a última encarnação de karmas. Porque quem criou os karmas foram
esses seres que a gente está vinculado a eles, acreditando que a gente tem que ficar encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando para pagar as contas de algo que eu fiz, onde eles criaram a própria Matrix. Eu fiquei presa naquilo, eu fiquei presa na guerra, eu fiquei presa no sistema. Por isso que eu falo, quando eu entendi o que que era estar fora da Matrix, quando eu entendi que a luz consegue sair do planeta, quando você consegue entender o que você consegue ir para a fonte divina, você não está mais preso ao julgamento deles. E eu entendi que sair do julgamento deles é a chave que eu preciso virar, e eu só consigo virar se eu mudar a minha vibração, porque nós somos seres energéticos, e essa vibração eu só consigo virar se eu volto para dentro de mim, que é a minha primeira dimensão. Essa Só que eu libertação estou depende de falando cada um uma de nós. coisa, Essa libertação, eu estou falando exatamente. uma coisa que daqui a pouco vocês vão começar a ouvir falar. Vocês vão falar assim, nossa, porque tem coisas que eu falei há 5 anos atrás, ninguém dava. Hoje é normal falarem. Eu falo, ó, isso eu já estou falando há muito tempo, as pessoas nunca pararam. Mas é como eu não sou uma pessoa, eu não tenho YouTube, eu não gosto de me expor, eu não tenho esse. Não é minha praia. Eu Sim, gosto de trabalhar no cantinho mesmo aqui. sim, Quem me procura é quem quer, quem me procura é porque eles foram direcionados para me procurarem, quem faz a leitura ou quem faz o isso, mapa da alma é porque foi direcionado, não tem. Tá sim. tudo certo. Mas assim, você vai entender daqui a um pouco que isso já vai ser desfeito, que muito do que aquilo a gente acredita foram crenças que a gente foram impostas para nós acreditarmos, mas na verdade a gente é livre. Eu acredito assim, antes de passar uma pergunta de uma participante, que Então, o planeta é governado por Jesus, que é o governador espiritual, ao lado de uma legião de mestres ascensos, do arcanjo Miguel também, né? E nada do que eles não quiserem que aconteça vai acontecer. Eles têm o controle completo. Claro, nós temos o livre-arbítrio, mas nesse processo de transição planetária, que começou no século XIX e vai até o século XXII, nós vamos sofrer profundas transformações, como eu falei, individuais, né? E também Gaia vai sofrer muita transformação. E aqueles que não estão harmonizados na energia do amor, eles já estão sendo transferidos para outros quatro mundos. Né? Outros quatro, um deles é um mundo Quiron, você já deve ter ouvido falar do planeta Quiron, que também, assim como a Terra foi criada por Jesus, e os engenheiros siderais, e o planeta Quiron será destinado a primeiras encarnações de espíritos, e também muitos espíritos que compulsoriamente irão para esse planeta Quiron. Mas, Anne, nós temos aqui a Maria que está participando conosco e ela pede que você fale um pouco mais sobre as mensagens dos registros acásticos, o, que mensagens que eles nos trazem mais assim? bom, é sempre mensagens, igual eu falei, são mensagens de. Primeiro que o que a gente precisa entender é que nós trazemos um sentimento de culpa, então nós trazemos também culpa de vidas passadas, memórias com relação a isso. Nós trazemos também muito julgamento, muita crítica. Então, a primeira coisa que eles assim costumam falar, para você começar a entender a sua vida mesmo, você tem que entender o que você está sentindo. Para você entender o que você está sentindo, você tem que não utilizar os seus olhos físicos, você tem que usar os seus olhos de alma. Os olhos de alma, elas estão aqui no plexo solar. São os olhos da alma. Eles abrem aqui no plexo solar, é onde você vai sentir o ambiente. Então, por exemplo, você chega num lugar e você sente um desconforto. O lugar é lindo, lindo. Vamos imaginar que seja um lugar bonito, é uma festa, todo mundo lindo, maravilhoso. Só que você sente um desconforto. Só que aí você gastou um dinheiro, comprou uma roupa linda, se arrumou, papapá, papapá, foi a família, todo mundo lá. Só que você está desconfortável,
Você não consegue se divertir, você está incomodada, mas os seus olhos estão, imagina, olha que lugar lindo, mas que está linda, essa comida está maravilhosa, só que dentro de você não está falando isso. Por quê? Porque são os seus olhos de alma que estão te falando que ali talvez esteja ou alguma energia, ou às vezes a energia realmente dessa de muita competição, ou de muito um amor meio de disputa, né, de beleza, de sei lá o quê, eu sou rica, ou de querer mostrar, ou você não importa aqui. E aí o que eles falam? Que para a gente abrir os nossos olhos de alma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar os olhos físicos. Então, assim, qualquer lugar que você for, qualquer coisa que você vai fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é fechar seus olhos. Então, assim, você fecha os seus olhos, você pode fazer uma oração, ou você pode pedir, me mostra, é esse lugar que eu tenho que ir, ou como eu chego nesse lugar, ou como que eu vou fazer isso, ou como que eu vou direcionar esse meu problema. Porque o que eles vão fazer? Eles falam através das vibrações. Foi o que o tempo todo eu falei aqui. Você vai sentir a vibração da pessoa, do lugar, sabe? Você vai sentir. Mas a gente só consegue sentir se a gente fecha os olhos, porque os nossos olhos, nós trazemos muita crítica, muito julgamento dentro do nosso olhar. Isso está acumulado de vidas passadas, e isso fica as memórias, não posso dizer aqui. Eu não saberia explicar. Por isso que eles falam também, né, dessa pineal. Então, assim, o processo de meditação, realmente você consegue aliviar a sua mente. Mas hoje a água dificulta o processo de você ter uma sua pineal aumentada, ou ter a sua pineal funcionando corretamente. A água está contaminada, os alimentos estão contaminados, entendeu? A terra está contaminada. É uma série de coisas. Então, assim, é, entender entender que você consegue fazer muitas mudanças a partir do momento que você consegue realmente olhar para dentro, para você se conhecer. O processo da meditação também é um processo de muita cura, então, se você dedicar pelo menos 5 minutinhos do seu dia diariamente, eu sempre falo para a pessoa ter uma cadeirinha na sua casa, ter uma poltroninha, uma casa, um lugarzinho seu, um cantinho seu, de preferência uma cadeira que ninguém vai sentar, porque a cadeira tem que ter a sua energia. E é do lado dessa cadeira você pode colocar uma pedra para te trazer energia, para limpar aquilo. Você pode acender uma vela, um incenso sempre, colocar uma imagem que você gosta. E aquilo ali você vai consagrar ao seu lugar de ficar. E aí, durante 5 minutos todo dia, você conseguir meditar, você vai fechar seus olhos, vai tentar aliviar a mente. Se você não consegue, então você começa a fazer um processo de oração, começa um mantra, você fica ali 5 minutos repetindo um mantra. Porque você começa assim, um processo de começar a aliviar a mente, porque a mente, quando ela está muito em funcionamento, e nós temos essa tendência de ter a mente 100% trabalhando, a gente não consegue abrir os olhos de alma, a gente não consegue sentir as coisas, porque a mente está o tempo todo, ah não, tá lindo, aqui, ah não, tá ótimo, senão, ah não, tá horrível, tá horrível. Às vezes o restaurante é feio, ao contrário, às vezes a coisa é feia, tá tudo feio, os talheres são feios, você olha e fala, ai, que coisa horrível, ai, que lugar não sei o quê, tá, tá, tá. De repente chega a comida pode estar maravilhosa, mas a sua boca já está amarga. É Por quê? Porque verdade. você julgou tanto, né? Você já julgou tanto ali, que lugar horroroso, que pessoa feia, que isso aqui, que aí você põe na boca, você fala, gente, né? É o julgamento. Então, assim, são posturas que a gente tem que mudar para entender mesmo. Sem As dúvida. mensagens que chegam do coração são mensagens muito sutis, são mensagens dos mestres, são mensagens muito sutis, muito sutis. Eles falam assim de uma forma muito suave. E assim, é aquela coisa, se a mensagem do seu coração, da sua mente foi assim, alguém brigou com você. Aí você fecha o olho, fala: "Ai, como é que eu resolvo esse problema?" Se a primeira mensagem que vem é: vai lá, liga, briga, papapá, papá, é o ego. Não é os seus guias, não é o seu coração, não é a sua vibração. A nossa vibração, o nosso eu, os nossos guias, eles nunca falam desse jeito. Primeira coisa que eles vão falar: acalma seu coração. Primeira coisa que você tem que entender. A voz é diferente, a voz é mais suave, é uma voz que vai te acalmar. Nunca vai ser uma voz falar assim: vai lá, briga, vai lá, destrói, vai lá, paga na mesma moeda, vai lá, faz isso. Eles não falam assim. Nenhum mestre fala nessa linguagem, nenhum eu, no seu eu, o seu anjo, ele nunca vai falar dessa forma.
E eles também não podem, existe, né, o livre-arbítrio. Então, assim, vamos supor, se você não pede orientação, você não vai ser orientada, porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. E para eles, como você não pediu, você não quer. Então, por mais que ele esteja do seu lado aí, o seu guia está do seu lado, mas ele não está fazendo nada, porque você não pediu para ele te ajudar. Então, o seu anjo da guarda está todo dia aí, tá do lado dos seus filhos. Todo dia o seu anjo da guarda está do lado das crianças. Só que você não pede para ele ancorar, É né? verdade. Ele não vai fazer nada. Então, ele vai ver lá um assalto, uma coisa horrorosa, ele está lá do lado da criança, mas ele não pode fazer nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ancorar o anjo da guarda dos seus filhos, ancora o arcanjo Miguel. Eu ancoro o arcanjo Miguel todos os dias. Eu vou sair de carro, já ancoro o arcanjo Miguel no meu carro, protegendo os meus filhos, deixo na escola, eles abrem a porta. Primeira coisa que eu falo, arcanjo Miguel acompanha, cuida, abençoa, né? Retira o mal, retira as pessoas do mal, coloca pessoas do bem na nossa vida. Eu falo esse mantra, essa oração, todos os dias. E não é uma oração pronta, é uma oração que vem do meu coração, Claro, é isso né? que é importante, né? É isso que é importante. E esse ancoramento, então, igual eu falo, eu fui pedindo me mostra o que que eu estou fazendo aqui, me mostra o que que eu vim fazer, me mostra, tá. Fui fazendo, foi até que um dia que eles se apareceram aqui para mim, eles, Legal. eles apareceram aqui atrás. Eu tenho a foto, eu não sei se a foto dá para Depois ver os seres. Eu vou depois você mandar para posta vocês. no É, eu não Oportunidade. sei se dá para ver É, os seres, mas assim, sim, a foto é fantástica. sim. Rony, maravilha. Tenho certeza que todo mundo adorou aí a sua participação. Nós estamos chegando ao final aqui da nossa live, vamos ter que encerrar. Mas eu agradeço você dispor do seu tempo para compartilhar todo esse conhecimento, esse seu estudo aí, né? Essa sua autodescoberta, que é sempre muito bom para nós, muito gratificante, né? Nós vermos no nosso irmão um exemplo como o seu, assim, e certamente você nos ensinou muita coisa essa noite para nossa reflexão e para a nossa autodescoberta, né? Então, agradeço a participação de todos vocês, a sua em especial. Gratidão aí por sua participação e de todos. E nós vamos dando por encerrada, então, a live da Fraternidade Cósmica, Mensageiros da Luz, que hoje trouxe a Anne Alvarez com mensagens dos registros acásticos. Qualquer hora eu vou te convidar para falar sobre os mestres ascensos também, né? É Ah, bem maravilhoso, interessante é. isso, né? Uhum, é. Muito obrigado, Anne, muito obrigado a todos vocês. Uma ótima noite. Estejam conosco na próxima live, então. Gratidão a Gratidão, todos. gratidão, Gratidão. gratidão. Obrigada, Obrigado. Boa Paulo. noite. Gratidão. Boa Nada. noite, gente. Boa Boa noite. noite.